Amém, boa noite. Você pode se assentar. Sejam muito bem-vindos àqueles que estão nos visitando. O Senhor te abençoe nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, tudo aquilo que Ele deseja fazer, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo de louvor, de adoração, porque o Senhor moveu e se move no meio de nós. Nós reconhecemos Sua presença aqui, Pai, nós reconhecemos o Teu Espírito no meio de nós. Queremos realmente devolver a Ti toda a honra, toda a adoração. Te agradecemos por estar na Sua casa, te agradecemos por estar na Sua presença. Pedimos que a Sua presença nesse momento comece a transformar os nossos corações, preparar os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, deseja ministrar em nós. Nos abrimos para Ti, abrimos nossa mente, nosso coração, Te convidamos, tenha acesso. Porque sabemos, Pai, que todas as vezes que o Senhor expõe, o Senhor cobre. Tudo aquilo que o Senhor revela, o Senhor abençoa. Por isso que enquanto a revelação do Senhor vier aos nossos corações, também vem a cura sobre nós. Nessa noite, é uma noite de celebração, uma noite de alegria, mas também uma noite de reflexão. Cremos que Deus tem algo novo para nós nesses dias. Cremos que Deus deseja fazer algo novo nas nossas famílias, nas nossas casas, deseja transformar a nossa mente, o nosso coração. E para isso, muitas vezes, Deus precisa fazer reformas. Para o novo de Deus, a palavra de Deus nos ensina que para a gente receber o novo, nós não podemos conter o novo em odres velhos. Então queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos ajude a fazer uma reforma dentro de nós, para nos preparar, para receber da porção, do óleo, do vinho novo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. As coisas que mais impediram que os mestres da lei, os fariseus, recebessem da presença de Jesus, foi a mentalidade, foi a mente. Porque eles já tinham um entendimento a respeito de como Deus deveria se parecer, mas quando Jesus veio, Ele veio transformando tudo, todas as coisas. E por causa disso, eles não reconheceram a presença de Deus, não reconheceram aquilo que Deus estava fazendo, ignorando o próprio Filho de Deus, E muitas vezes nós também precisamos ser reformados, para que a gente tenha condição de receber aquilo que Deus está derramando sobre nós. Odres velhos não suportam um vinho novo. Então, mesmo que você tenha uma experiência, uma jornada, uma história com Deus, odres velhos não recebem vinho novo. Ainda assim, você precisa ter odres novos, ser transformado. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Vamos pegar nossas Bíblias, vamos estar lendo juntos. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. A palavra de Deus diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. E Jesus respondeu então: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer àqueles que haviam sido convidados: Venham, porque está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. E o primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me.
Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa, ele irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E continua a palavra dizendo: e uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Porque se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou então, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se ele não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Vamos ler até aqui. Esse é um texto bem forte, né? Todas as vezes que eu leio, e enquanto eu lia esse texto, de certa forma isso traz um grande temor, traz uma grande reverência a Deus. Porque o homem que começou a dizer, né, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, ele imediatamente recebe uma resposta de Jesus, dizendo que um Senhor, ele estava preparando um grande banquete. Mas quando ele começou a chamar os convidados para o banquete, todos eles, um a um, começaram a apresentar razões para não participar desse banquete. E uns tinham negócios, outros haviam comprado coisas. Em outras palavras, eles se envolveram com as coisas desse mundo, estavam vivendo focados e atentos às coisas desse mundo, e por isso, quando o Senhor chamou para o banquete, eles não atenderam o convite. E mais na frente, depois de dizer essas coisas, Jesus se volta para uma multidão, e nessa multidão diz: olha, se algum de vocês que vem a mim, ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, ama até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, ele não pode ser o meu discípulo. E aí ele começa a apresentar 2 exemplos, dizendo que toda vez que você se envolve no empreendimento, ou seja, se você vai construir uma casa, antes de construir essa casa, você senta e você calcula o custo, você levanta o orçamento, você vê os materiais, para ver se você será capaz de concluir essas coisas. E da mesma forma, Jesus está associando aqui esse exemplo ao custo de segui-lo. Ou seja, seguir a Jesus envolve um custo para nós. Envolve um custo da renúncia, de abrir mão de certas coisas. A renúncia, ela é o teste mais importante da nossa decisão de seguir a Cristo. A renúncia, ela confronta as motivações erradas do coração, ela confronta o desejo carnal, porque muitas vezes, para fazer aquilo que é o certo, isso vai envolver um custo. Você vai precisar abrir mão, talvez, de certos confortos para seguir a Jesus. Mas a renúncia também expressa o seu compromisso com Jesus. Ele declara essas coisas bem fortes, né?
Se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amar a Jesus mais do que você ama seus pais é uma rendição necessária, porque muitas vezes significa que honrar a Cristo pode significar para você frustrar as expectativas que os seus pais têm sobre a sua vida. O sentimento, às vezes, que você vai ter que enfrentar de ser desaprovado para seguir a Jesus. Nós conhecemos muitas pessoas que, por causa de seguir a Jesus, os pais desprezaram. Em outras nações onde há perseguição, quando alguém se converte e começa a seguir a Jesus, as famílias excluem do seu convívio. Elas não são mais bem-vindas. Mas ainda assim essas pessoas contam que esse custo é válido, porque Jesus é a melhor coisa que nós podemos encontrar. Mas amar a Jesus mais do que nós amamos os nossos pais é uma rendição necessária, segundo Jesus. Amar a Jesus mais do que você ama seus irmãos, a sua família, é uma rendição necessária. Porque a família, às vezes, pode assumir o lugar de Deus para nós. Às vezes nós valorizamos tanto a família, e devemos valorizar a família, mas muitas vezes colocamos a família acima de Deus. Dentro de nós. Nós colocamos as coisas que envolvem a família acima de nós. Acima de Deus dentro de nós. Sabe, às vezes a família, quando está no lugar de Deus, pode fazer com que você dobre princípios, que você abre mão, sabe, dos valores do reino. E às vezes, amar a Jesus, mais do que a sua família, os seus irmãos, é uma rendição necessária. Amar a Jesus mais do que você ama a sua própria vida, é uma rendição necessária. Porque a perspectiva de Deus não está nesse plano somente terreno. Deus te enxerga a partir da eternidade. E a sua vida, ela não acaba aqui. A sua vida tem consequências eternas. Aquilo que você faz aqui tem consequências eternas. Deus não te criou para a morte, Deus te criou para a vida. Então, se você crê em Jesus, ainda que você morra, você viverá. Porque você estará para sempre com Ele na eternidade. Mas amar a Jesus mais do que amamos a nossa própria vida é uma rendição necessária quando os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos se tornam maiores do que a nossa rendição a Jesus. Jesus começa a ensinar sobre renúncia nesses textos, dizendo que um grande banquete foi preparado. Não é interessante? Porque quando nós falamos sobre renúncia, nós sempre pensamos naquilo que temos que deixar. Mas quando Jesus fala sobre renúncia, Ele diz que existe algo que é um banquete preparado para quem renuncia. Ou seja, se você tiver que deixar alguma coisa, tenha certeza que ganhará muito mais. É isso que Jesus começa a dizer para os seus discípulos. Mas mesmo assim, as pessoas começaram um a um a apresentar desculpas, razões pelas quais elas não queriam e não poderiam seguir a Jesus. Sabe, tudo que Jesus nos pede é porque existe algo melhor para nós. Tudo que você precisa abrir mão é porque existe algo melhor para nós. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas que apresentaram essas desculpas estavam, na verdade, rejeitando o grande banquete que Ele tinha preparado. O grande banquete de Deus para você. Sabe, duas grandes renúncias são apresentadas na Bíblia. Gostaria de mencionar as duas, tanto a de Abraão como a do próprio Jesus. E eu quero mencionar essas duas porque uma acaba apontando para a outra. Se você ler Hebreus capítulo 11, verso 17, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque, seu filho, como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada.
Mas Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então perceba que quando Deus ele dá a promessa para Abraão, ele diz: você vai receber um filho, e esse filho, por meio desse filho, toda uma descendência virá, e com ele eu farei a minha aliança. Ou seja, Deus deu uma promessa para Abraão, que abençoaria sua casa, que abençoaria seus filhos, através de um filho, que seria Isaque. Mas no meio do processo, Isaque nasce. Deus, nesse certo momento, ele fala: agora eu quero que você me entregue Isaque. Ou seja, você deve renunciar àquilo que eu te dei. E Abraão, ele imediatamente pega seu filho e começa a ir em obediência a Deus. E quando nós falamos sobre renúncia, se olharmos para esse aspecto natural do pai entregando um filho, isso já seria impossível aos meus olhos. Como você poderia entregar seu próprio filho para Deus? Mas Abraão, diz a palavra, que ele fez isso porque ele cria, porque ele esperava, ele levou em conta que Deus poderia ressuscitar Isaque do meio dos mortos. Ou seja, se ele entregasse, ele não estaria morto, na verdade, mas ele receberia de volta aquilo que entregou. Por isso Abraão teve fé e confiança de entregar aquilo que mais lhe custava, que era mais importante. Da mesma forma, Jesus, lemos lá em capítulo 12 de Hebreus, assim, versículo 1: portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Percebe que o sacrifício de Abraão, a entrega de Abraão, abriu as portas, de certa maneira, para que Deus realizasse a mesma coisa, enviando e entregando o seu próprio filho Jesus, por minha causa e pela sua causa. E quando Deus entrega Jesus, e agora Ele está dizendo que não apenas tomaram a vida dele, mas Ele mesmo a entregou por nós. Mas quando Ele diz isso, que Ele fez essa renúncia, Ele está dizendo assim, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ou seja, a renúncia de Jesus, ela veio porque havia uma recompensa clara. Havia uma promessa de alegria. Por isso que pela alegria que fora proposta a Ele, Ele suportou a cruz. Quando Jesus ele entregou, Ele sabia que receberia de volta algo maior. Percebe que a renúncia, segundo a palavra de Deus, ela tenha mais a ver com o coração do que aquilo que a gente entrega. Deus, quando nos pede algo, não é porque Ele precisa desse algo de nós, mas é porque Ele deseja o meu e o seu coração. Ele quer que o seu coração seja realmente dele, não parcialmente, não só metade, só essa área da minha vida, não somente a minha finança, não somente o meu tempo, não somente o meu casamento, não somente meus filhos. Deus deseja o nosso coração. E é por isso que a renúncia é tão importante, porque quando você entrega, você parece que morreu aquilo que você entregou, mas na verdade você vai receber aquilo que Deus preparou, o banquete dele para nós. Amém, queridos? Jesus, com os olhos na alegria que foi proposta, suportou a cruz. Toda verdadeira renúncia em Deus, ela vai te colocar no lugar de banquete. Amém? Não de acordo com o padrão humano, porque às vezes nós até mesmo vemos para Deus com o objetivo de entregar algo, mas já esperando em troca. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus espera a nossa confiança nele. É por isso que é uma renúncia.
por isso que é uma renúncia. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, e na hora de começarem, enviou o seu servo para dizer àqueles que haviam sido convidados: venham, porque tudo já está pronto. Ou seja, tudo já está pronto para você, amém? Tudo já está pronto para você, amém? Mas nós não devemos começar a apresentar desculpas para Deus. Por que essa área eu ainda não entreguei? Às vezes nós apresentamos desculpas. Quantas vezes nós apresentamos desculpas quando somos chamados para o banquete? Essas desculpas se tornaram mais importantes para nós do que estar com Jesus. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 3, diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, até mesmo entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. Ou seja, a renúncia por si só, ela não tem um objetivo. Não é o fato de você abrir mão de coisas que garante o banquete, mas tem a ver com o amor, com a motivação. Quando nós entregamos, seja o que for, por causa do amor que nós temos por Jesus, assim vale. Mas ele está dizendo aqui, ó, ainda que eu dê tudo que eu tenho, que eu entregue o meu corpo a ser queimado, que eu faça de tudo, que você seja, sabe, a pessoa mais incrível, que abre mais mão de qualquer coisa para o reino de Deus, ainda que você faça isso tudo, mas se você não tiver amor, não vai valer nada. É melhor que você abra mão de uma coisa com amor, do que tente abrir mão de tudo sem amor. De nada valerá. A verdadeira renúncia não é algo que é exigido, mas é algo que é oferecido. O que eu tenho percebido, amados, ao longo dos anos, é que Deus não tem tanto interesse nas coisas que nós abrimos mão, mas Ele tem muito mais interesse onde o nosso coração está. Eu, há muitos anos, achava que fazer grandes renúncias era o que Deus queria de mim. Até que eu descobri que o que Deus mais queria de mim era o meu coração. Enquanto Deus ministrava essa mensagem no meu coração, Deus começou a tratar comigo também. Quando eu li esse texto, Deus falou assim: por que você fecha os seus olhos para isso? Por que você oculta o seu olhar das coisas que estão entre mim e você? E Ele me levou ao livro de Atos, capítulo 28, verso 26. Diz assim: vai a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Eu estava processando isso com o Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, é como um padrão para nós. E é um padrão alto, não é um padrão baixo. A palavra de Deus, a lei de Deus, é algo que nós não conseguimos atingir por nós mesmos. Nós olhamos esses textos, e se eu fosse aplicar
literalmente, como esse texto em que Jesus diz, aquele que ama sua família, seus filhos, sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. A única conclusão que eu chegaria é que eu não sou digno de Jesus. A lei de Deus, a palavra de Deus, é um padrão muito alto. Muito alto. E é Jesus quem está dizendo isso. Aquele que é a própria palavra. Então, quando eu estava processando isso com Deus, a primeira coisa que me veio ao meu coração enquanto eu li esse texto era o da vergonha. Porque quando nós não atingimos um padrão de Deus, nós sentimos vergonha. A primeira coisa que vem a nós. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, o que eles fazem? Diz a palavra de Deus que eles se escondem. E a Bíblia é muito específica em dizer que eles escondem as suas vergonhas. Porque pecar, transgredir a lei, errar, traz vergonha para nós, para todos nós. Então, quando eu olhava esse texto, a primeira coisa que me veio era a vergonha. Mas aí então o Espírito Santo ministrou meu coração. Mas o fato de haver essas coisas é para que aconteça aquilo que está dito aqui nesse texto de Atos 28. Porque se assim não fosse, se o coração não fosse insensível, se você ouvisse a minha palavra não com má vontade, mas com boa vontade, se ao invés de fechar os seus olhos, mas você abrisse os seus olhos, você poderia então ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E o que Deus faria? Eu os curaria. O arrependimento, ele existe não para como se você tivesse que provar para Deus que você merece alguma coisa, que você é digno de alguma coisa, que você tem alguma coisa boa em você, mas é para permitir que Deus te cure, é para permitir que Deus te restaure. É para isso que é o arrependimento. É uma confissão de que você sozinho não pode. É uma declaração da sua dependência de Deus. Que Ele está dizendo, se você, ao invés de ocultar os seus olhos para a minha palavra, mas você olhasse para a minha palavra, você olhasse para mim, para buscar entender, para buscar ouvir, para buscar se converter, então eu te curaria. E então eu falei, o Espírito Santo, então me cura nessa manhã. Eu preciso ser curado. Existem muitas coisas, amados, que separam eu e você do banquete de Deus. Existem muitas coisas que nós ainda não aprendemos a renunciar, essa é uma verdade. Mas essa palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque o objetivo de Deus para nós é te restaurar, é me restaurar. Não é nos deixar no lugar sem conserto, mas não é esse, mas é de nos restaurar, é de nos trazer para perto, mais uma vez. É poder nos lavar, é poder nos curar. A vergonha é o grande inimigo do relacionamento com Deus. E quando Deus vem para Adão e vem para Eva, a primeira coisa que Ele pergunta é: onde vocês estão? O Espírito Santo pergunta para nós nessa noite: onde vocês estão? Onde nós estamos? Onde nós temos nos encontrado? E Deus, o que Deus faz, depois de ver que eles estavam nus, a primeira coisa que Ele faz foi preparar vestes para cobrir as vergonhas. Essa maneira como às vezes nós tentamos esconder nossas vergonhas, ela não funciona. Adão e Eva colocaram lá
no matinho lá, para tentar esconder as vergonhas. Mas Deus declarou que não era assim. E Ele fez da forma certa. Porque Deus, aquilo que Ele expõe, Ele cobre. Eu vou repetir de novo. Aquilo que Deus expõe, Ele cobre. Fala comigo. Aquilo que Deus expõe, Ele cobre. Ele fez a ferida, mas a curará. Ou seja, aquilo que está de alguma forma podre, alguma forma doente, Deus abre essas coisas, cura e coloca o seu bálsamo sobre nós. Deus não tem prazer em nos rejeitar. Pelo contrário, Deus quer se aproximar de nós e nos curar. Sabe, o que cabe a nós nessa noite é abrir os olhos. Fala comigo isso, abrir os olhos. Ouvir com os ouvidos. Entender com o coração. Converter-nos. Mas permitir que Ele nos cure. Quem vai curar é o próprio Senhor, amém? Mas hoje é noite de ceia. É a noite em que nós reconhecemos aquilo que Ele fez por nós. É a noite onde nós anunciamos, mais uma vez, o nosso compromisso de seguir a Jesus. Então eu quero que nesse momento nós tenhamos um tempo com Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Creio que Deus te trouxe aqui para te sarar. Creio que Deus te trouxe aqui para te restaurar. Mas você não pode fazer isso sozinho. Não é possível. Sozinho nós não podemos, queridos. Eu gostaria que você nesse momento orasse a Deus as suas próprias palavras. Você pudesse pensar nesse texto que nós lemos, sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Pensa na sua própria realidade, na sua própria vida. Às vezes que Deus te convidou para um banquete, mas que de alguma forma você deu mais uma desculpa para não participar desse banquete. Você apresentou razões até válidas. E Jesus continua dizendo: olha, se você verdadeiramente deseja ser meu discípulo, você vai aprender, precisa aprender a me colocar em primeiro lugar. Se você quer participar do banquete que eu tenho para você, você vai precisar aprender a me colocar em primeiro lugar. E eu te pergunto nessa noite, o que significa hoje na sua vida colocar o Senhor em primeiro lugar? O que significa na prática para você hoje colocar Jesus em primeiro lugar? Deixa o Espírito Santo falar com você.
pedir para que apaguem as luzes, aqui essas do meio. Se você puder ficar em pé agora comigo. Continua de olhos fechados. Abra suas mãos, se você puder. Gostaria que você fizesse um ato de fé. Se existe alguma coisa que está impedindo a sua entrega, que está impedindo que você entregue a sua renúncia, entregue a sua rendição, quero que você faça esse ato profético nessa noite, de segurar essa coisa com as suas mãos, e você vir aqui na frente e entregar isso para Deus, não para mim, mas entregar isso para Deus. Se você percebe alguma coisa que ainda precisa de renúncia, que você simplesmente venha, entregue isso, ore ao Senhor e volte para o seu lugar. Primeiro passo para nós é entregar, é declarar ao Senhor, dizer: Senhor, é essa área da minha vida. Eu amo mais isso do que a sua pessoa. Você pode sair do seu lugar, você vem em fé, você vem e entrega: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos nessa noite. Amados, não há nenhum de nós que não tenha algo para renunciar. Todos nós temos algo para renunciar. Simplesmente vem e entregue. E ofereça ao Senhor isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Entrega ao Senhor, Jesus. Esse é o seu momento com o Pai. É seu momento de entrega. Oh, Jesus. Oh, Deus. Não tenha vergonha, queridos, não tenha vergonha. O propósito de Deus é nos curar, é de nos restaurar, é de nos fazer novos, é de nos fortalecer. Vem e entrega. Depois de entregar, você pode voltar para o seu lugar. Você fica aqui à vontade, o tempo que você precisar, mas a ponto de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te entregar isso, Deus. Pede ajuda se for necessário. Senhor, me ajuda a entregar. Senhor, me ajuda a oferecer essa coisa. Ora. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Diz assim ao Senhor: Pai, nessa noite, se você puder repetir comigo, diga assim: Pai, essa noite, Senhor, eu me rendo a Ti, mais do que porque eu quero,
mas porque eu preciso ser totalmente seu. E eu desejo ser o teu discípulo. Eu desejo aprender de ti, que é manso, que é puro, que é perfeito. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as minhas intenções. O Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor conhece quando eu me assento. O Senhor me conhece quando eu me levanto. Ainda de longe penetras os meus pensamentos. Não importa para onde eu vá, em lugar algum, eu poderei me esconder da sua face. Mas isso só ressignifica que eu nasci para ti, que eu sou teu, que o teu Espírito Santo está em mim, e eu sou tua propriedade. Senhor, nessa noite eu me rendo e declaro: toma o meu coração, Senhor, cura o meu coração, Senhor, restaura o meu coração, Senhor, sara-me e serei sarado, cura-me e serei curado. Nessa noite eu te entrego o meu coração, Deus, e eu oro, Espírito Santo, faz-me mais como o Senhor. Coloca dentro de mim as motivações certas. Me faz capaz de dizer sim todo o tempo. Me faz capaz de dizer sim a teu Espírito todas as vezes que o Senhor bater a porta. Porque o Senhor tem o desejo de entrar e cear comigo, de ter comunhão comigo, e eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Oh Deus, nós nos abrimos nessa noite, Deus. Nós abrimos os nossos corações para o Senhor. O Senhor é aquele que não apenas expõe, mas que cobre. O Senhor abre para revelar a cura, para nos fazer novos de novo, para nos fazer íntegros de novo. Sabe, Deus, se alguma coisa nesse tempo, nesses dias, tem roubado a nossa integridade, roubado e afetado a nossa plenitude no Senhor, Pai, nós oramos em nome de Jesus nessa noite, que isso seja desfeito agora, porque nós estamos voltando para casa, nós estamos voltando para aquele que nos criou, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Se nós vivemos é porque o Senhor nos dá vida. Se nós estamos na sua casa louvando ao Senhor, é porque o Senhor nos dá fôlego de vidas. Por isso nos faz viver para ti, Deus. Nos faz viver para ti, Deus. Senhor, nessa noite em que nós nos achegamos à tua casa, nós nos achegamos à mesa, nós nos chegamos, Senhor, ao trono da graça. Nós estamos também celebrando que somos selados pelo sangue de Jesus. Nós estamos declarando e afirmando mais uma vez que nós somos teus, Pai, que nós somos teus, raça eleita, povo exclusivo, sacerdócio real, povo santo, separado, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou pela sua graça, que nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Senhor, nós reconhecemos o Senhor nessa noite, reconhecemos a sua presença, reconhecemos o teu Espírito, reconhecemos que o Senhor não apenas deseja, mas o Senhor já faz infinitamente mais do que nós poderíamos fazer. Mas, Pai, nós queremos entrar nesse banquete, Deus. Nós queremos entrar nesse banquete. Nós não queremos apresentar desculpas para ficar de fora. Nós não queremos que as coisas sejam mais importantes.
do que a sua pessoa, do que a sua presença em nós. Senhor, começa a transformar nossas intenções e perdoar tudo aquilo que de alguma forma nós deixamos entrar nos nossos corações. Nós te louvamos, Deus, te louvamos pela sua presença. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei do fruto dessa videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Gostaria de chamar Flávio. Gostaria de chamar também Breno e Paula, se possível. Aleluia. Quantos sentem a restauração do Senhor sobre sua vida, sobre seu coração? Quantos sabem que fomos perdoados por Ele? Quando diz isso, eu fui perdoado, eu fui sarado, a alegria do Senhor está no meu coração, a aliança de Deus está disponível para mim. Fala isso, eu fui coberto pelo sangue, reconciliado com Deus, aceito pelo Pai. Eu tenho vida, e vida em abundância. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Queridos, eu gostaria que você saísse do seu lugar nessa hora, viesse aqui receber os elementos. Se você já é batizado nas águas, se você já está caminhando para o objetivo de batizar, você pode participar, da ceia. Você deve participar da ceia. Se você é de outra igreja, você também está convidado a participar da ceia. Então você pode sair do seu lugar nesse momento e vir pegar os elementos aqui, amém? Mas vem espírito de oração, vem agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito. Amém. Glória a Deus. Gostaria que nesse momento você se juntasse a alguém perto de você, orasse por ele. Junta-se a alguém aí,
Abençoa a vida dele. Enquanto você o abençoa, ore por ele. Como é bom ser corpo de Cristo com você. Senhor, muito obrigado pelo teu corpo vertido naquela cruz por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque tu sofreste em favor de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o seu corpo representa, Senhor Jesus, algo que aconteceu, mas tu, Senhor Jesus, derramou a favor de nós. E nós te agradecemos porque fazemos parte desse corpo. Nós somos um contigo. Nós somos um com os nossos irmãos e nós precisamos aprender a estar desfrutando desse relacionamento cada vez mais real entre nós. Como fizemos hoje, vir à frente, declarar e derramar, sabe? Nós queremos entregar as nossas vergonhas, porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi exposto. E nós queremos expor a nossa vergonha, porque através disso nós seremos curados, nós seremos sarados, nós seremos salvos. E nós queremos expor a Ti, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa carne que às vezes grita e quer desejos que não são seus, Senhor. Nós entregamos a nossa carne e por isso, Senhor Jesus, nós queremos receber como oferta que o Senhor fez por nós, o teu corpo derramado a favor de nós. Por isso, Senhor Jesus, renova em nós essa aliança que o Senhor fez naquela cruz por nós. Em nome de Jesus, possamos comer o pão. Da mesma forma, nós queremos orar pelo sangue. Senhor, obrigado pelo sangue da aliança que foi deixado para nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor derrama sobre nós o teu sangue purificador. Deus, em nome de Jesus, inunda o nosso coração com o teu sangue, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo renovo de aliança. É isso que nós estamos fazendo publicamente essa noite. Que possamos estar com a nossa aliança renovada em Ti. Nós possamos estar firmados em Ti, confiantes que o Senhor está conosco todos os dias.
Em nome de Jesus, derrama através do teu sangue a tua cura, a tua liberdade, a tua unção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, bebamos o suco, o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aleluia bem forte aí? Glória a Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos na sua mesa, Deus. Obrigado pelo esse corpo, esse sangue que refletem e significam tanto para nós que te amam. Deus, nós te louvamos porque cremos que ao receber isso, estamos sendo renovados, fortalecidos espiritualmente, emocionalmente, no nosso corpo. Cremos e declaramos que estamos sendo sarados. Senhor, que a sua cura foi liberada sobre nós. Nós recebemos pela fé e celebramos o seu santo nome. Deus, tu és louvado, seja exaltado no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos que a sua bênção seja sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família, e que em breve possamos estar nos reunindo novamente, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Não deixa... Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.